Olá, pessoal! Estamos começando com mais um episódio aqui no nosso podcast. Eu sou a Nicole. E eu sou a Tamires. E hoje estamos aqui com ele, Ricardo Sena, secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação no governo de Mato Grosso do Sul. Hoje, ele atua no desenvolvimento de alguns projetos de inovação do governo. Seja muito bem-vindo aqui no campus e no nosso podcast também. Muito obrigado, é uma honra poder participar, poder conversar nesse ambiente tão criativo, né, de um podcast, que é o novo rádio, né? É o rádio do século XXI, né? E como sempre, um veículo de comunicação que tem um alcance bastante significativo, né? E poder conversar com vocês é muito legal. Obrigado pelo acolhimento. Antes de começarmos a conversar, pode isso no IF? Pode, claro. Antes de falarmos sobre sua carreira, a gente queria conhecer mais o senhor, o Ricardo Sena, como é o seu dia a dia. Puxa, sempre é difícil, né? Vocês não são dessa época, mas nós tínhamos uma rede social chamava Orkut. Então, lá no Orkut, uma das coisas que você tinha no seu perfil era quem sou eu, né? E era a coisa mais difícil você se definir. Afinal de contas, essa é uma pergunta filosófica, né? Os filósofos gregos já falavam, conhece-te a ti mesmo. Obviamente que o basicão eu consigo te falar, né? Eu sou Ricardo, eu sou corumbaense, nasci há 56 anos atrás, sou economista de formação e construí a carreira acadêmica, chegando até meu doutorado. Estou fazendo pós-doutorado agora na área de sustentabilidade e agronegócio, né? Nas horas de folga, sou motociclista, gosto muito de rock, assisti a vários shows, né? E fui professor universitário, agora tô cedido para o governo, né, desde 2015, então deixei a carreira de professor em stand-by, né? Mas dentro da minha secretaria sempre vem convites para fazer palestras, aulas magnas, né? Então o professor ainda continua aqui dentro, né? Então esse é o Ricardo que a gente conhece no dia a dia, né? Ô, Ricardo, se o senhor não tivesse seguido por essa área de inovação, de economia, o senhor teria seguido por um outro caminho? E o senhor precisou abrir mão de alguma coisa? Porque para a gente fazer algumas coisas tem que abrir mão de outras, né? Então. A gente, em economia, nós temos um conceito, inclusive, que se chama trade-off, que é um termo técnico que significa simplesmente escolhas, né? Então, desde a hora que a gente acorda, a gente tem que fazer escolhas diárias. Das mais simples, que horas eu vou acordar? Às 6 horas, às 6:30, às 7? O que eu vou tomar no café da manhã? Vou tomar só o café? Né? Que conta que eu vou pagar hoje? Né? Aonde que eu vou estudar? Vou estudar no IF? Vou estudar em outra instituição? Então, essas escolhas, elas fazem parte do nosso dia a dia. E não é fácil fazer escolhas, né? Fazer escolhas, se você não tiver, claro, um conjunto de valores, um conjunto de objetivos, daquilo que você quer para a sua vida, sempre é mais difícil tomar. Agora, quando você tem uma clareza daquilo que você quer, é mais fácil você seguir com aquela escolha. Então, para mim, estudar sempre foi uma prioridade. Por quê? Eu venho de uma família pobre, nós passamos dificuldades. E eu me lembro dos meus pais dizerem que fariam de tudo para que nós pudéssemos ter uma boa educação. E nós éramos em 9 irmãos, é uma família grande. Então imagina cuidar, alimentar todo mundo, né, e ter todo mundo uma perspectiva. Então eu aprendi desde cedo a estudar bastante, né, e isso de fato fez uma diferença na minha vida, né? Para mim fazer essa escolha, ela foi fundamental, porque é o que me permitiu chegar onde eu cheguei, né? Sem dúvida, estudar abre possibilidades, te dá autonomia de pensamento, te dá autonomia de escolha, né? Então, para mim, isso foi fundamental.
Obviamente, que eu esqueci a primeira pergunta, né? E aí vocês vão gentilmente me lembrar qual que era a primeira pergunta. Mas antes de lembrar, o senhor era qual tipo de aluno? Aquele que sentava na frente, do lado do professor, que sentava mais atrás assim? Cara, eu vou te falar o seguinte, eu era da turma do fundão. Nossa. Mas eu enganava, porque eu só tirava 9 e 10. Eu sempre gostei muito de estudar. Na minha época, a gente chamava esse perfil, né, de CDF, né? Hoje em dia o pessoal chama de nerd, eu não sei qual é o termo que se fala hoje, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre gostei muito de ler. E então, por mais que eu sentasse na turma do fundão, não era bagunceiro, Uhum. não era bagunceiro. Mas eu sempre gostei de auxiliar os colegas, né? Então, assim, eu sempre tive notaço, né? Então, não era difícil para mim fazer prova, né? Não era difícil estudar, nunca sofri para estudar. Aliás, ao contrário, né? Eu não me lembro dos meus pais terem que pegar no meu pé para eu ter que estudar ou fazer tarefa. Quando eu era moleque e eu estava ainda lá no ensino fundamental, que era qual que era o barato? Era a gente sair correndo da escola para ainda chegar em casa e assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na minha época era X-Men. Então a gente eu assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aí pronto, aí você ia jogar bola ali na vizinhança, do lado da minha casa, e tomava banho e sentava para fazer a tarefa. Depois da tarefa, jantar e tal, aí no outro dia tudo de novo, né? Então, assim, nunca tive dificuldade em relação a, ter essa rotina para o estudo, né? Mas, professor, qual foi o sonho que o senhor teve que desistir para chegar onde está hoje? Eu acho que eu não tive nenhum sonho assim que eu tenha que ter desistido, sabe? Talvez não era um sonho, mas eu acho que foi uma oportunidade que eu perdi. Lá pelo meu segundo ou terceiro ano de faculdade, eu tive um professor que foi diplomata. Ele era um diplomata russo, aposentado, e veio dar aula na Universidade Federal, e foi meu professor. E ele era como se fosse um representante do Itamaraty, no Mato Grosso do Sul. E tinha um projeto em países de língua portuguesa na África, né? E que ele perguntou se eu queria participar e tal, né? Então eu acho que eu perdi uma oportunidade, né? Porque primeiro que tudo bem, era países em língua portuguesa na África, mas de alguma forma você precisava dominar minimamente o inglês, né? Uhum. Então eu acho que eu me frustro em função disso. Acho que eu não aproveitei essa oportunidade por conta da barreira das línguas e por conta acho que foi o medo mesmo, sabe? Foi em qual ano, mais ou menos? Isso foi talvez lá pelos idos de 92, 93, alguma coisa assim. Porque se for no contexto de hoje em dia, o fator não saber inglês, não dominar o inglês, já não seria um problema tão grande assim. Porque hoje tem videoaulas, tem tipo Sim. Duolingo, aplicativos que te ajudam. Então, se fosse mais com esse negócio da tecnologia, que tá chegando por agora bastante, já teria sido bem mais fácil, teria facilitado bastante, né, professor? Naquela época a gente não tinha celular. Pois é, foi isso que... Não tinha celular, né? Eu não me lembro quando foi que eu comprei meu primeiro celular. Eu lembro que foi um iPhone, né? Foi o primeiro iPhone, né? A primeira linha do iPhone. Eu comprei e tive iPhone durante muito tempo, né? Aí depois eu vi que ele não fazia interface com quase nada. E voltei e falei, não quero mais isso, né? E uso o Android a partir de então. Mas foi lá nessa época, e nessa época a gente não tinha essa facilidade. Hoje em dia você tem absolutamente tudo na palma da mão, né? Uhum. Esses dias eu queria fazer uma receita, não me lembro do que era. Eu fui na internet, olhei lá uma receita, o passo a passo, né? Falei, opa, pronto, achei como é que eu... era estrogonofe, eu nunca tinha feito estrogonofe. Aí eu falei, vou fazer, né? Mas eu queria o estrogonofe real, né? E aí
Pronto, você acha. Então, hoje em dia, tudo você acha. Você se conecta. Agora, logo que eu cheguei, né? Eu fui pro hotel para fazer uma videoconferência, porque tinha uma reunião. Então, isso é uma outra situação interessante. Hoje, você pode usar da videoconferência, que foi um recurso que a gente utilizou muito durante a pandemia, mas deu tão certo que você não precisa necessariamente fazer as reuniões físicas. Às vezes, se for rápido, ou se você precisa juntar muita gente ao mesmo tempo, a videoconferência é um instrumento muito, muito útil, né? Uhum. Ricardo, em qual momento você pensou que queria trabalhar com tecnologia e inovação? Ah, Ou foi algo assim que, tipo, foi indo e você foi seguindo? você tinha perguntado se eu não fosse economista, ia ser o que eu ia ser, né? Eu confesso que não sei. Depois de muito tempo, primeiro assim, como todo e qualquer adolescente, né, ou pré-adulto, a gente tem dúvidas. O primeiro curso que eu fiz foi matemática, né? Fiz até o terceiro ano. Aí no quarto ano eu abandonei porque eu passei em economia, que era uma disciplina que eu sempre gostei e sempre me interessei. E me interessei porque a minha irmã mais velha, já falecida, ela era pedagoga e estudava a economia da educação. E tinha aquela coleção Os Economistas. E um belo dia eu vi lá na coleção Os Economistas o livro do Davi Ricardo. Me chamou a atenção, né? E eu falei, vou dar uma olhada nesse livro, por causa do meu nome, né? Aí ela revelou, inclusive, que foi ela que sugeriu, por conta desse economista, meu nome para os meus pais, quando minha mãe ficou grávida, né? Que legal! Então eu tenho o nome por conta desse economista. E aí eu fui ler o livro. Obviamente não entendi quase nada, né? Mas me chamou a atenção porque eu gostei da forma, o que é a ciência econômica, né? Que é você analisar a forma como a gente se produz os bens materiais na economia e tal. Então isso me chamou a atenção. Hoje, eu não sei se eu continuaria como economista. Talvez eu fosse para algumas áreas que pudessem explorar outros talentos. Aí é uma questão pessoal. Eu acho que assim, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, né? Então eu quero explorar ao máximo o potencial que eu tenho. Então, já pensei, se eu fosse largar tudo, eu vou para gastronomia, virar cozinheiro, né? Que é uma coisa que eu gosto. Outra coisa que eu gosto muito é fazer jardinagem. Curto bastante fazer jardinagem, né? E a outra coisa que é uma paixão é andar de moto, né? Quem sabe a Malu me dá algumas dicas, né, de como usar os recursos das câmeras, né? E aí o Samuel me explica lá o sistema de som e tal, e vou colocar lá os equipamentos na moto e vou sair filmando, né? Fazer um trabalho. Recentemente eu fiz aqui a Cordilheira dos Andes, deserto do Atacama, região belíssima, né? E como é que eu cheguei aqui na tecnologia, né? Bom, primeiro que eu, durante o governo do governador Reinaldo Azambuja, eu fui o secretário adjunto da pasta que cuida da parte de ciência e tecnologia, né? E aí, quando o governador Eduardo Rideu ganhou a eleição, a gente trabalhou numa reformulação da pasta, né, da secretaria, para a gente colocar essa agenda da inovação que até então a gente não tratava dela. E aí eu me aproximei e acabei virando, então, o secretário executivo da pasta. E é legal porque o primeiro trabalho que eu estou fazendo ao longo desses últimos 3 anos é exatamente falar o que é inovação, desmistificar, porque a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, e isso afasta, primeiro, é algo sempre disruptivo, é algo relacionado à robótica, algo relacionado à alta tecnologia, e não é. Na verdade, quando a gente fala de inovação, nós entendemos que inovação é tudo aquilo que pode melhorar a vida das pessoas, né? É uma melhoria de produto, uma melhoria de processo, né? Uma melhoria na forma como você se organiza, na forma como as empresas vendem os seus produtos, né? Então, isso é diário, né? Isso que vocês estão fazendo, esse estúdio aqui, é uma inovação. A tecnologia seria a adição, né? Ela é exatamente isso, né? Ela é um belo de um complemento. Você imagina
quando que na minha época eu teria essa competência e habilidade de vocês para, de repente, entrevistar alguém da prefeitura, do governo, né? Ou mesmo um próprio professor universitário, né? Então, hoje você tem esse instrumento, veja, a tecnologia à disposição para ajudar vocês. Primeiro, obviamente que isso aqui deve ser um projeto que vocês estão desenvolvendo, conta a ponto e tal, né? Tudo isso aí. Mas só que tem algumas coisas invisíveis, né? O que é o objetivo? De repente você tem aula lá com o professor Acácio. Tá, pronto. Fez o podcast, ele vai avaliar. Pronto, vocês estão com nota 10. Maravilha. Passou, né, Acácio? É para passar, hein? Então, isso é uma coisa. Mas tem uma outra coisa que é interessante, que todos vocês que estão envolvidos no podcast, que são o que hoje a gente chama pomposamente de soft skills, né? Na minha época a gente chamava de chá, que era o conjunto de conhecimento, habilidades e competências, habilidades e atitudes, né? O que você tem de competente, o que é competência em você, que habilidades você precisa desenvolver. Então, essa habilidade de entrevistar, essa habilidade de formular pergunta, né? Aqui você tem uma habilidade que é usar a tecnologia. Agora, tem outras coisas que são muito invisíveis. A atitude. Imagina, aqui vocês, em momento algum, vocês estão, como que eu posso dizer, constrangidas de estar entrevistando alguém que é supostamente, né, uma autoridade dentro do governo, né? Então, isso é legal, né? Isso dá um preparo para vocês que vai muito além daquilo que a sala de aula, pura e exclusivamente, oferece, né? Voltando no assunto que o senhor falou, bem lá atrás. Uhum. Vimos nas redes sociais do senhor que o senhor foi de moto até o Chile. Fui lá. Primeira pergunta foi: como surgiu essa ideia? Segunda pergunta: como foi a experiência? E terceira pergunta: como que foi a dor nas costas? Que deve ter dado uma dor da pega. Eu vou te falar o seguinte, vou começar pela última que é fácil. Ok. É bem fácil. Eu não tive dor nenhuma. Nenhuma. E eu agradeço a academia. Eu detesto fazer musculação. Eu não gosto. Eu faço pela força do ódio, né? Eu não gosto. Pela vontade de andar de moto até o Chile. Exatamente. E pela saúde Exatamente. também, né? Eu comecei a fazer, primeiro, por causa disso, para andar de moto, porque a minha moto é pesada, né? E eu preciso... O maior controle está exatamente nas pernas. Então, eu preciso para isso. E segundo, que eu quero virar um velhinho autônomo. Eu não quero ter dificuldade para levantar do sofá, eu quero tomar banho com tranquilidade, levantar da cama, né, na boa. E dizem aí que o coração da terceira idade é exatamente as pernas, né? Então, eu estou fazendo, desde março do ano passado, vou fazer um ano, que eu estou agora com frequência fazendo a academia. Então, primeiro, isso aí me ajudou a não ter dor. Bom saber, né? Porque quando eu pego um mototáxi pra sair da escola até a minha casa, que é do tipo 7 minutos, minhas costas ficam arregaçadas. Ela... Comecei a fazer musculação. Exato. Não, você tem que fazer a preparação, porque eu rodei quase 8.000 quilômetros, né? Aí a primeira pergunta que você fez, né? Como é que surgiu essa ideia? Quando eu falo isso, as pessoas, elas... Assim, primeiro que esse trajeto, todo motociclista quer fazer. É o sonho de todo motociclista. Eu juro para você, não era meu sonho, né? Não tinha esse sonho, eu vou e tal. Como é que aconteceu? Eu falei, eu preciso aproveitar minhas férias, então vou aproveitar andando de moto. O que eu fiz? Eu falei, vou fazer um trajeto indo até o deserto do Atacama. Vamos ver se eu vou. Mas eu não fiz compromisso de ir. O que eu fiz? Eu saí daqui no domingo, falei, vou até Ponta Porã e vou ver o que dá. Fui até Ponta Porã, peguei chuva, fiquei no hotel. Acho que amanhã eu vou continuar. Aí eu decidi cruzar a fronteira, obviamente, claro, deixei tudo preparado, que caso eu resolvesse a documentação, tava tudo ok, né?
Falei, acho que eu vou cruzar o Paraguai. Aí fiz no segunda-feira, eu entrei, dei entrada e de repente no final da tarde eu já tinha cruzado todo o Paraguai. Aproveitar que eu já tô aqui, né? Exatamente. Entrei na Argentina, dormi na Argentina, falei, vambora, vou seguir. E assim foi, quando eu cheguei em Termas do Rio Hondo, eu confesso para você, eu quase desisti. Falei, vou voltar para trás. Por quê? De Clorinda até Termas do Rio Hondo, você passa pelo Chaco argentino. E todo motociclista sempre fala isso. É uma região monótona. É uma região muito chata, porque não tem nada, não tem nenhuma cidade bacana para você parar e tal, né? É um retão. E olha que eu decidi fazer uma volta por baixo, andei 300 quilômetros a mais para encurtar esse período do Chaco, porque a reta que nós fomos, inclusive de ônibus, o professor Wagner estava. Não, ele não estava. Quem que estava do IF? Eu não me lembro agora, mas são quase 800 quilômetros de reta. E quando eu falo reta, não é força de expressão, não. É reta, 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 reta mesmo. Então é muito monótono. Tanto é que tem gente, tem acidente, porque a pessoa perde a concentração ali de tão monótono que é. E aí, em Termas do Rio, eu falei, cara, e agora, né? Aí eu falei, quer saber? Eu já cheguei até aqui, né? E aí decidi seguir. Aí eu peguei o melhor trecho da viagem, que é de Termas do Rio Hondo, peguei uma subida até Tafé del Valle, fui a Cafayate, aí pronto, aí começou a região ali das Cordilheiras, né? Uma região belíssima, de muita cultura, me senti muito identificado com essa cultura andina. Aí eu fui na cordilheira, passei, né, pela cordilheira, peguei uma tempestade de raio, uma tempestade. Coragem. Eu tava sozinho na moto. Eu vi aquela nuvem de chuva. Eu falei, não é. É só Miguel, é só Miguel. Exato. Acho que a estrada vem para cá, eu não vou para lá. E aquilo ficando cada vez mais perto. Não. Aí não teve jeito. Eu parei, coloquei a capa de chuva, falei, vamos embora. E no que eu entrei na tempestade, tava só chovendo. E no que eu entrei nela, começou o raio. Raio, caindo. Ai, que perigo. Caindo ali, como se fosse naquela planta ali, né? Eita, muito perto, né? Para quem tá nos vendo aí, é mais ou menos uns 50 metros, mais ou menos, você entendeu? Caía raio o tempo inteiro. E aí eu lembrei um pouco do que a física diz, né? Numa superfície plana, você não pode ser o ponto mais alto. Eu falei, então eu não posso parar. Eu tenho que seguir. E eu, louco, morrendo de medo, estava apavorado com aquilo, porque era chuva, temperatura caiu, deve ter caído para uns 5, 6 graus, né? Raio caindo, né? Aí eu falei, não, gente, eu apavorado, mas ao mesmo tempo maravilhado. Eu queria filmar aquilo. Eu queria filmar. Por isso que era bom você já ter pego aquelas câmeras pra colocar assim, daí já ia filmando. Exatamente. Eu acho que eu vou fazer esse investimento, sabe? Para colocar na moto. Enfim, aí cruzei essa tempestade, durou uma meia hora, nunca rezei tanto na minha vida. E aí eu entrei e comecei a descer pro deserto do Atacama, né? E do deserto, andei pelo deserto, 2.000 quilômetros no deserto, cheguei até a costa do Pacífico, que é belíssima, região belíssima. Então, assim, foi uma aventura muito bacana. E eu já estou programando as próximas. Você acha que essa ideia de liberdade, o senhor acha que estimula a nossa criatividade para inovar? Eu acho que sim. O que eu fiz, na final de contas, né? Como eu fui sozinho, você pilota durante horas e horas e horas e dias e dias e dias você e seus pensamentos. Então ali é um momento de muita introspecção, né? É um momento em que você medita, né? É um momento em que a meditação, em princípio, é você pegar um tema e discorrer sobre isso, é uma vertente. A outra vertente é você simplesmente não pensar em nada. Isso acontecia algumas vezes. Mas esse momento dessa introspecção, desse
isolamento, ele é importante porque ele volta você ao seu centro. Às vezes a gente, no processo criativo, tem uma polêmica. Tem gente que vai dizer que criatividade é um dom e você nasce com ela. Tem outros que vão dizer que não, você pode desenvolver. Eu prefiro dizer que você desenvolve a criatividade. Como você desenvolve a criatividade? Fazendo coisas diferentes, buscando coisas diferentes, fazendo leituras diferentes, né? Ouvindo músicas diferentes. Tem alguns gêneros que eu não escuto. Eu também não vou fazer tanta concessão assim, né? Mas eu gosto de ouvir dentro do rock, dentro da música clássica, sempre eu escuto alguma coisa diferente, né? Então, você buscar essa quietude interna para você se centralizar, esvaziar, deixar os velhos pensamentos saírem, né, e para os novos entrarem, eu acho que é um processo de alta criatividade, porque você, tanto é que se recomenda hoje em dia, inclusive executivos de grandes empresas, de multinacionais, né, tem algumas multinacionais que têm essa parada, esse tempo de parada do colaborador, né, ou às vezes é para fazer uma ginástica laboral, ou às vezes é simplesmente para o cara, né, dar aquela respirada, ficar com a mente, né, tranquila. Então, eu acho que é um baita de um processo para você estimular a criatividade, né? E a criatividade, eu acho que é uma coisa que você pode conquistar, né? Por exemplo, você vai para casa fazer sempre, se daqui do IF você vai sempre para o mesmo caminho de casa, né? Experimenta fazer um caminho diferente, né? Ah, você vai sempre de ônibus, a pé ou de bicicleta, né? Então, começa a variar, né? Porque você indo de ônibus ou de carro, você tem uma visão do seu percurso. Quando você vai, por exemplo, a pé, eu acho que você fica muito mais suscetível a perceber detalhes que no seu dia a dia você não consegue perceber. Ah, mas tudo bem, ok, eu vi que, sei lá, aquela casa pintou, eu não tinha reparado que ela pintou. Tá bom, não tem problema, a casa e a pintura não tem grande relevância, mas o que é a transformação que ela provoca em você. Porque se você olhou aquela casa lá, de repente você pode observar alguma coisa que vocês estão fazendo aqui no podcast e fala, pô, mas isso aqui podia dar uma melhorada, né? Isso aqui podia fazer um negócio diferente, entendeu? Então acho que é isso, é um pouco de você adquirir criar as condições para se tornar cada vez mais criativo, né? Não é fácil ser criativo, mas é algo que você pode adquirir. É uma competência, né, que você pode adquirir. Bom, agora falando sobre trabalho. Opa! Já falamos um pouco sobre vida pessoal, lazer. Agora vamos para o trabalho. O professor, explica um pouco para os nossos ouvintes, para aqueles que não conhecem muito bem a Semadesc, né? Isso. Qual é o papel da Semadesc quando falamos sobre tecnologia ou inovação aqui no Mato Grosso do Sul? Pô, legal. Olha só, a Semadesc é Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Então, a sigla é Semadesc. Muito bem. Na sua essência e naquilo que é o ponto central da atuação da Secretaria, ela é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O que cuida de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Da produção, da atração de empresas, né? Das exportações, do estímulo à iniciativa privada. Ok, né? Na essência, o que nós estamos falando é de promover crescimento e desenvolvimento econômico do Estado. A gente diversifica a matriz produtiva, né? Antigamente era só grãos e soja, hoje já tem celulose, tem bioenergia, tem várias outras, tem a piscicultura, várias outras atividades, né? Muito bem. Então, a gente agora, o que nós criamos na Secretaria, né? Por isso o nome. A Secretaria, que é então de Desenvolvimento Econômico, ela passa a ter como um dos pilares a sustentabilidade, por isso a questão de ser Secretaria de Meio Ambiente. Então,
É muito claro hoje para nós que todos os processos têm que ser cada vez mais sustentáveis, cada vez mais preocupados com a questão ambiental. E por isso nós temos um projeto de transformar o Mato Grosso do Sul num estado carbono neutro até 2030, ou seja, o estado mitigar todas as emissões que forem produzidas aqui, né? Então, isso é importante, a gente acha que a gente consegue e nós seremos o primeiro estado do mundo a ser carbono neutro, né? E a outra coisa é entender, daí o outro pilar, ciência, tecnologia e inovação, que não dá para fazer desenvolvimento sem esse tripé. Todas as coisas que nós temos hoje em dia aqui, você olha para todo o redor nosso aqui, tudo que nós temos aqui tem ciência, né? Tem tecnologia e pode ter inovação, né? No nosso dia a dia, né? Você pode, por exemplo, eu me lembro, eu gosto de falar muito da carne, né? Na época que eu era moleque, que eu ia no açougue, a gente ficava com vergonha de pedir carne no açougue porque a gente pedia sempre carne de segunda, porque era o que a gente podia pagar. Mas hoje em dia não tem essa tal da carne de segunda. Por quê? Porque nós melhoramos tanto a genética bovina, tanto a pastagem, que você pega supostamente aquela carne que seria uma carne de segunda, que é uma carne mais dura, que exige mais tempo de cozimento e tal. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, essa parte do peito bovino, do dianteiro bovino, ela ganhou tanto em qualidade que a gente está até agregando valor. Por exemplo, parte do pescoço bovino aqui, que a gente quase não come aqui no Brasil, nem comia antigamente, agora a gente exporta com um nome bacana, chama de Flat Iron para os Com nome Estados Unidos. chique. Com nome chique na carne de segunda. Exatamente. O acém, que era uma carne na época que a gente comprava de segunda, agora esse acém também é exportado com o nome bacana de short rib, sabe? E vende bastante, agregamos valor. Mas o que é isso? Gente, não é do nada. São anos de pesquisa, onde você melhora a nutrição animal, o manejo do gado, a melhoria genética, né? Então, de repente, você está comendo uma carne super de qualidade, achando que o gado nasceu assim. Não, são anos, né? E aí tem a pesquisa das universidades, das Embrapas, né? O Instituto Federal, que estão que compõem, são as instituições que fazem a pesquisa acontecer. Agora, no Carnaval, a belíssima notícia, né? A doutora Tatiane Sampaio, da UFRJ, se não me engano, conseguiu a fazer, né, aquela proteína polilaminina, né, chamada proteína de Deus, né, porque ela está lá em cruz, que está recuperando o movimento de pacientes tetraplégicos. Puxa vida! Então, assim, são 28 anos de pesquisa. Então, a ideia da Secretaria, portanto, é fazer com que o nosso desenvolvimento sempre observe, seja pautado pela sustentabilidade de um lado e, por outro lado, pelo esse tripé da ciência, da tecnologia e inovação. Então, por isso que eu nunca me furto quando o professor Acácio me convidou, e eu deixo meus agradecimentos aí ao Acácio pelo convite, né? Porque quando ele me convidou para vir aqui para falar no podcast, eu nunca me nego a estar numa instituição científica, porque eu acho que o secretário Jaime, inclusive, ele usa uma expressão que eu copio e repito sempre. Se tem alguém ou algum lugar que pode construir o futuro, esse lugar é aqui. Esse lugar é onde se produz ciência. Porque é exatamente na pesquisa científica que hoje tem estudos que podem virar alguma coisa que nem existe, né? Imagina, tá ali, a doutora Tatiana acabou de descobrir a polilaminina. A gente dava os pacientes tetraplégicos sem cura e, de repente, agora a gente, então, criou um novo futuro. Então, o futuro se cria aqui. É a pesquisa científica que promove isso, né? Então, acho que a secretaria, acho que um dos grandes papéis dela é exatamente isso.
é conversar com as instituições de pesquisa, com as instituições de ciência, promover inovação, para que a gente possa levar esse conhecimento para a sociedade, para as empresas, né, e promover um futuro melhor para todos nós. E essa parceria entre o IFMS e a Semadesc, ela já atingiu do tipo nível máximo de parceria? Tem alguma coisa ainda para fortalecer? Ah, tem muita coisa, né? Primeiro que assim, a gente não sabe qual é o potencial que nós temos, né? E aquela questão da criatividade de fazer caminhos diferentes, né? Nós temos um caminho que é o lançar editais, e aí os professores submetem seus projetos, são avaliados. Esse é um caminho, é o caminho mais tradicional de se estimular a pesquisa científica. Mas espera aí, será que não tem outras formas de fazer esse tipo de apoio? Será que a gente não consegue se relacionar de uma outra forma para gerar alguma coisa de valor para a sociedade, né? Então, eu acho que as parcerias elas são infinitas e tem muita coisa para fazer em várias áreas, né? Eu não conheço, por exemplo, todo o talento e competência que o IF tem, né? Eu conheço por conta de alguns professores que a gente tem um relacionamento mais próximo, mas eu não sei qual é o tamanho do talento que o IF tem, né? Vocês fazem que curso aqui? Informática. Informática para a internet. Então, informática. Imagina que parceria que nós podemos fazer nessa área. Eu não tenho nenhuma, tirando lá a ideia da inteligência artificial que a gente tem discutido e tal, né? Mas será que não tem outras coisas? Quando a gente fala, por exemplo, da rota bioceânica, será que não tem oportunidade de projetos para a gente desenvolver na área da informática, né? Para aproveitar esse potencial do IF, você Ô, entendeu? professor, eu estudei isso hoje, da Rota Bioceânica. Ó, tá vendo? Olha aí. E existem projetos, meios de iniciar, que os estudantes possam iniciar nesse meio inovador? Excelente pergunta. Nós temos um programa chamado PICTEC, que é o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do Governo do Estado. A gente faz o edital, a gente lança o edital para pesquisa científica. Então, o professor ele pode orientar até 4 alunos, né, com um determinado tema que está lá previsto no edital. A gente estava reformulando, inclusive a minha coordenadora lá está fazendo o mestrado no Instituto Federal, no Profinit, né? E ela avaliando esse programa, ela deu uma sugestão que eu achei bem interessante e a gente provavelmente vai começar a adotar no próximo edital, que é ampliar esse projeto para além da iniciação científica, né? A gente está querendo inserir também projetos de inovação e projetos de empreendedorismo. Porque, de repente, a Tamires não quer fazer pesquisa científica. Não, eu queria ser empreendedor, eu queria, né? Poxa vida, eu quero, sei lá, vender cosméticos, ou então eu quero montar um estúdio de podcast, você entendeu? Eu quero empreender. Peraí, por que não? Então, a gente está pensando em fazer essa reformulação para contemplar nesses próximos editais os projetos de inovação e projetos de empreendedorismo, além do projeto de iniciação científica, né? O projeto de iniciação científica, ele é bacana também porque ele cria uma massa crítica, né, importante para o Estado, para a região, isso aí é fundamental, né? Mas, ao mesmo tempo, os projetos de empreendedorismo e inovação podem cumprir também esse papel, né? Ô, professor, e tem algum projeto muito marcante, assim, que passou pelas mãos do senhor, que o senhor pensou assim, isso aqui vai mudar Mato Grosso do Sul, vai mudar certa cidade, certa região, assim? Muito marcante. Olha, eu gosto muito desse projeto que eu te falei, que foi um dos projetos que eu ajudei a conceber, que é o Programa de Iniciação Científica, porque eu gosto muito da ideia de ajudar e dar uma perspectiva para os jovens, né? Eu, quando fui jovem, como vocês, eu tive que me virar. Eu não tive a possibilidade
de ter na minha escola uma orientação, né, nessa linha, né? A gente nem falava de iniciação científica, nem tinha, né? Você simplesmente estudava aquilo que era o cotidiano e tudo mais, né? Agora, eu sempre fui muito curioso, então acho que o PicTech é uma coisa bacana. Outra coisa que é um projeto bem legal que a gente está fazendo, que eu gosto muito, fazendo em parceria com o Sebrae, é de criar e apoiar os ecossistemas de inovação. Hoje são 12 no Mato Grosso do Sul. Dia 19 nós vamos lançar o 13º, que vai ser em Paranaíba. Esses ecossistemas de inovação é uma governança, né, um modelo de governança onde eu junto o governo de estado, prefeitura, universidades, Instituto Federal, Embrapa, empresas, startups, e essa governança começa a, então, pensar projetos para tornar o território cada vez mais desenvolvido a partir da inovação. Então, isso é um projeto legal e já tem vários bons resultados. Acho que um dos mais importantes nós vamos lançar essa semana, que é um projeto em parceria com a Prefeitura de Ponta Porã, que vai ser a inauguração do primeiro Parque Tecnológico Internacional do Mato Grosso do Sul. Então, é um projeto que já é um parque que já nasce com vários projetos, já nasce com empresas sediadas dentro do parque, né? Então, eu acho que são coisas marcantes aí, assim, que me vem à cabeça, que me chama a atenção daquilo que a gente tem feito. Ricardo, caso eu tenha uma ideia inovadora, eu preciso de um professor para me orientar ou eu posso submeter sozinha? Bom, depende do edital, né? Às vezes no caso do PicTech, a gente tem falado que tem que ter um professor coordenador, né? Na iniciação científica na faculdade, mesma coisa, tem que ter um projeto, um professor responsável, né? Então, nos instrumentos que a gente tem, com a academia, a gente tem pedido esse professor orientador nesses casos. Agora, você pode ter a sua ideia e desenvolver a sua ideia de forma independente e autônoma por outros mecanismos. Quando você procura, por exemplo, um ambiente de inovação, como o Living Lab do Sebrae, como o Senac Hub Academy, como uma incubadora, né? Que de repente aqui eu acho que vocês têm um Lab Maker, né? Então, eu vou desenvolver, eu vou prototipar, vou fazer como é que chama isso aqui? Não, enfim, o protótipo do meu produto, né? Então, de repente, você pode fazer a prototipagem num ambiente desse, ou você pode desenvolver a sua ideia num ambiente desse de forma autônoma, né? Aí nós estamos falando da questão empreendedora, né? Agora, é claro, quanto mais ajuda você tiver, melhor, né? Só que muda um pouco a figura. Ao invés do professor orientador, às vezes, quando você vai inovar ou você vai empreender, às vezes você tem ou vai precisar de uma mentoria. Alguém que já tenha uma experiência que possa trocar uma ideia com você para dizer, Tamires, você está indo pelo caminho legal. Tamires, o que você acha de fazer assim, fazer assado, né? Então, a mentoria... toda mentoria acaba sendo importante, né? E Ricardo, se eu chegasse agora para o senhor com uma ideia maluca, o que faria o professor Ricardo prestar atenção? Cara, essa é uma pergunta difícil. Porque eu precisaria saber qual é a ideia maluca, né? Obviamente, que tipo de ideia maluca. Mas vamos supor, vamos lembrar do meu tempo de matemática, vamos trabalhar com abstração. Não importa, a ideia é maluca, né? Muito bem. Eu acho que ela vai me chamar a atenção se, por mais maluca que ela fosse, ela me resolve uma dor. Ela me resolve um problema. Entendeu? Então, isso é talvez o mais importante. A ideia pode ser maluca de tudo,
mas ela ajuda a acabar com a fome no município, no estado, no país, no mundo. Ah, ela ajuda a acabar com a violência contra a mulher. Você entendeu? Então, se ela me ajuda a resolver uma dor, né? Se ela me aumenta a competitividade, se ela inclui mais as pessoas, né? Então, você tem que ver, então, aí eu já deixo a dica, né? Quem é o seu interlocutor que você vai apresentar essa ideia maluca? Então, esse interlocutor, você tem que saber o que está no radar dele, para ele chamar, para você chamar a atenção dele, né? Então, mas se é algo que ajuda a resolver uma dor daquela empresa, daquela organização, seja ela uma empresa, seja ela uma prefeitura, governo de estado, uma universidade, né? Pode ser maluca do jeito que for, mas se ela ajuda a resolver a dor, eu acho que dá para ouvir. Ô, professor, o IFMS se apoia no tripé ensino, extensão e pesquisa, né? O senhor acha que esse é um bom ponto de partida, assim, para os jovens que sonham em fazer alguma diferença? Eu acho que sim, e cada vez mais a extensão está ganhando força. Inclusive a própria CAPES, que é a coordenação do MEC que cuida dos cursos de pós-graduação, ela está revisando alguns dos critérios de apoio aos cursos, porque ela quer que a pós-graduação faça extensão. E está mudando o critério também para avaliar qual é o impacto daquela pesquisa, né? Quando eu falo da extensão, o que acontece? Tem as universidades, os professores, alunos de mestrado, doutorado, tá todo mundo pesquisando alguma coisa, tá todo mundo escrevendo um artigo. Ah, bacana, legal. Então, mas esse artigo e essa pesquisa tá chegando lá na ponta para o cidadão? Ela tá modificando a vida de alguém? Ela tá impactando a vida de alguém? Essas são as perguntas que a gente começa a fazer a partir de agora, né? Até para otimizar o recurso, que é um recurso público, né? O governo federal e o governo estadual também vai nessa linha, né? A gente está começando a discutir com a academia da gente poder apoiar projetos, seja de pesquisa, de ensino ou de extensão, mas que provoquem impacto, que façam sentido na vida do cidadão. Do que adianta eu montar um belíssimo projeto de pesquisa para avaliar o grau de flexibilidade do rabo da lagartixa, né? Agora, não, peraí, eu tenho um projeto lá. Eu tenho um podcast, esse podcast eu posso usar para me comunicar com a comunidade do IF. Esse podcast, daqui a pouco eu posso abrir para, de repente, discutir os problemas da cidade e buscar soluções. Então, eu tenho, olha aqui, ó, coisinha simples, uma salinha bacana, meninas inteligentes, equipe de trabalho lá toda focada, e vocês vão transformando as coisas, né? Ricardo, quando você vê a gente, jovem, protagonizando um YouTube, a gente tem um canal no YouTube, jovem, protagonizando esse projeto. O que o senhor acha disso? Eu amo isso. Eu amo. Nossa, eu acho que eu sou extremamente entusiasta disso, porque eu acho que se todo jovem. Eu lembro muito de uma frase do Papa Francisco. Logo que ele começou o papado dele, uma vez ele disse, alguém perguntou sobre os jovens, acho que era para a Jornada Mundial da Juventude, alguma coisa assim, né? E ele disse uma frase que eu achei bem bacana: um jovem que não se revolta, não é tão bom jovem assim, né? Obviamente que você não precisa ser um rebelde sem causa, mas eu acho que é isso, é você pegar, montar as ideias, discutir. Ah, o que eu vou discutir no podcast ou no canal do YouTube? Não importa, pode ser um problema da sua comunidade, pode ser para falar de música, para falar de cultura, para falar de projetos científicos, né? Para falar do dia a dia de vocês no IF, não importa, né? Eu acho que são ferramentas que de alguma forma te ajudam a desenvolver habilidades que futuramente elas vão fazer a diferença na tua carreira, né? Eu acho que é bem legal. Eu sempre acompanho alguns podcasts e alguns
canais, né? Que discuta, por exemplo, eu gosto muito, ultimamente eu tenho ouvido muito sobre filosofia, gosto, sempre gostei muito de música, então eu acompanho os canais que falam sobre música, né? Então eu acho isso muito legal, eu acho muito bacana e sou entusiasta desse tipo de iniciativa. Ô, professor, aqui, estudantes do IF, Uhum. nós já temos uma rotina bem complicada, assim. Mas agora o senhor, que trabalha com o governo, que viaja até o Chile de moto, que tem uma rotina bem intensa, eu imagino. Como que o senhor consegue equilibrar tudo isso? No tipo, trabalho, aí viajar de Chile até viajar de moto até o Chile, do tipo trabalho, hobbies, fazer coisas que o senhor gosta, do tipo a jardinagem, cozinhar, a academia também, fazer as musculação. Então, a gente aparentemente parece que faz bastante coisa, né? Mas acho que a gente faz mesmo, né? A questão é o seguinte, eu não sei se vocês tiveram disciplina de administração, de economia, mas já ouviram falar de planejamento, né? Planejamento, eu acho que é uma atividade basicamente filosófica. Então, algumas coisas elas são importantes. Quando você acorda, você tem que fazer aquelas escolhas que eu te falei. E eu acho que nessas escolhas você tem que definir o que é importante para você. Porque se você fizer um monte de coisas sem conexão e sem avaliar o que você está querendo, você vai se cansar, você não vai ver resultado, né? Agora, se você acorda e fala assim, não, hoje eu vou para a aula, por que eu vou para a aula? Porque eu preciso construir uma carreira profissional. E passar pelas aulas, ela é importante para mim, né? Ótimo. Tá bom. Aí você fala assim, tá bom, mas e aí a parte física? Ou então a parte de língua? Você falou do Duolingo, né? No intervalo aqui você pode pegar o Duolingo e começar a estudar. De repente, com 1 hora por dia, daqui a pouco você está fluente, né? Não é melhor isso do que você ficar rolando o feed da rede social? Então você veja que tempo. Tem uma frase no Senhor dos Anéis, eu amo a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu amo, sou muito fã. E tem uma frase que o Gandalf, ele diz que é alguma coisa do tipo assim, que o grande segredo é saber com o tempo que lhe é dado. Eu tenho 24 horas no meu dia. Você tem, eles têm 24 horas. O que nós vamos fazer nessas 24 horas? 4 horas eu venho aqui de manhã para assistir aula no IEF. E o restante, o que você faz? Era uma pergunta pra gente? Não, Ah, você não tá. precisa. Parou. Não, é uma pergunta para todos nós, né? Você não precisa responder. É uma pergunta para todos nós. Então, quer dizer o seguinte: você se souber, primeiro, o que você quer para você, o que você quer para sua vida, né? Aí você começa a fazer as escolhas. Eu quero fazer academia por uma questão de saúde, né? Ou quero fazer academia porque eu quero andar de moto. Ok, então quanto tempo de academia? Cara, 1 horinha por dia você está resolvido. Mas puxa vida, hoje choveu, eu não consigo ir na academia. Não tem problema. Você vai lá, tem videozinhos, né, sobre calistenia e você faz em casa 1 hora de exercícios usando o peso do próprio corpo. Tem aplicativos também, né? Exatamente. Assim como línguas, né? Você pode estudar uma língua estrangeira também nos seus intervalos. Então, tudo eu acho que assim, quando a gente planeja, primeiro quando você sabe o que quer, quando você planeja, você aproveita muito bem tudo que todo o seu tempo, né? Então, por essa razão, pelo menos eu consigo fazer várias coisas e eu ainda acho que dá para fazer mais. Porque às vezes eu falo assim, cara, não tem nada para fazer, sabe? Então eu preciso fazer mais coisas. Estou fazendo, né? Continuo estudando, né? Estou terminando o meu pós-doutorado, estou fazendo meus estudos de filosofia, né? Que é uma paixão recente, né? Então, assim, acho que a gente consegue aproveitando e planejando bem o tempo. E se o senhor tivesse
o dinheiro que você quisesse, qual problema no mundo o senhor resolveria? Tipo, o primeiro de todos. Então, eu acho que a tentação que eu tenho é dizer que o primeiro problema seria a fome. Mas eu acho que eu iria mais profundamente, sabe? Eu acho que era talvez educar as pessoas. Acho que educar. Eu acho que porque no momento que você educa a pessoa e que ela toma consciência de que ela é no mundo, o que ela pode fazer, como ela pode contribuir, como que ela pode se colocar no mundo, sabe? Eu acho que todo o restante, eu acho que acaba vindo. Então, eu acho que se eu tivesse uma grana, eu montaria alguma coisa voltada à educação para as pessoas, sabe? E não é pensando em ganhar dinheiro, não, sabe? Eu acho que a gente consegue ter projetos onde você pode ter financiamentos, né, para motivar as pessoas a crescerem, a estudarem. Acho que a partir do momento que você estuda, eu acho que aí o universo fica pequeno para você. Professor, antes de encerrar essa conversa pro final, Eita, que já? passou muito rápido. Passou bem rápido, estão falando que deu quase 1 hora. É mesmo? Olha só. Parece que são 20 minutos, mas enfim. O senhor falou que gosta muito de música, né? Gosto. E no início, quando o senhor chegou, falamos que iríamos arrumar uma treta pro senhor. Eita. Não tem graça de vir no podcast sem sair tretado, né? Obrigado. Valeu, Acácio. Obrigado. Ó. Agora eu quero ver, hein? Vamos julgar o gosto musical do senhor. Samuel, edita aí o som, tá? Quando for muito polêmico, você deixa no mudo, bota um chiado de túnel. Ó, entrou no túnel, sabe? Então, professor, já que o senhor tá com medo de entrar Vamos lá. já que o senhor tá com medinho, tá tremendo aí, vamos só dar uma aquecida, então. Bora. Por enquanto, vamos arrumar treta só com os fãs de rock nacional. Ok. Vamos lá. O senhor prefere Legião Urbana, de Renato Russo, ou tambores, ou Barão Vermelho, de Cazuza? Ah, Barão Vermelho. Oxi. Nossa, sem pensar. Barão Vermelho. E se fosse comprar já? Sim. Barão Vermelho. Tá. E agora que o senhor já aqueceu um pouco, Uhum. já tá mais comprometido com o assunto, Lá vem. vamos para os internacional. Porque também temos pessoas internacionais nos assistindo, professor. É mesmo? Ah, verdade. Ali. Oi, hi. Hi, people. O senhor prefere os Guns N' Roses ou os Rolling Stones? Rolling Stones, mas é de longe. É de longe. Rolling Stones ou Queen? Rolling Stones. Rolling Stones ou AC/DC? Eita! Ih, deu uma pensada. Lembre-se dos fãs internacionais, tá? Rolling Stones. Rolling Stones ou Pink Floyd? Pink Floyd. Agora não, calma. Agora eu vou tornar um negócio mais sério e mais internacional ainda. Que eu acho que vai ser uma perda de tempo pra fazer essa pergunta pro senhor, mas ok. Foi Pink Floyd, né? Sim. Pink Floyd ou a melhor banda coreana, o Blackpink? Isso tá sendo filmado, gente? Está sendo filmado e está sendo ao vivo. Todos os nossos ouvintes estão vendo. Não. Brincadeira. Tá sendo ao vivo, É não. isso mesmo? Vocês estão comparando. Que nem que eu escolhi Pink Floyd, uma banda coreana. Professor, calma aí. Não é vocês- comparação. Pink Floyd, Blackpink, professor. Tá aí. Pink Floyd. Pink Floyd. Pink Floyd. Ué, professor, você falou que escuta várias músicas, vários estilos musicais. Professor. Eu falei que eu escuto vários, mas eu também tenho. Tem um limite. Eu tenho os meus limites, né? Não exagera, né? Tá, Marvel ou DC? Eu cresci
gostando de desenho. E eu não tenho muito eu não sei te falar quais são os universos. Mas, por exemplo, eu gosto muito do Homem de Ferro. Gosto muito do... Mas, professor, e essa meia do Relâmpago McQueen aí? Pô, sensacional, né? Não, acho que o nosso público merece ver, Não, né? Vou levantar aqui. Relâmpago Marquinhos. O Tchau! Relâmpago Marquinhos. Relâmpago O Marquinhos. professor, o senhor viu que ele morreu? O clima bem. Não, peraí. Pausa dramática nesse momento. Não, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Ele morreu, Não. professor? Eu fui no Aonde? funeral, professor. Por quê? Quando? Ele morreu, ele andou em alta velocidade. Piada dela. Meu Deus. Ela falou que ia fazer a piada, né? Ela falou que ia fazer a piada. Não, foi legal. Eu tô morrendo de rir por dentro. Mas... Vamos para... Agora uma para mais polêmica de todas. Eu, particularmente, fico muito sem graça de fazer essa pergunta pro senhor. Fico até com vergonha, que eu não sei nem por onde começar, mas tá bem. Ketchup na pizza ou não? De jeito nenhum. Por favor, obrigada, professor. De Obrigada. jeito nenhum. Obrigada. Quem come ketchup ou azeitona Não, também? De jeito nenhum. No máximo, um fio de azeite. Não, para. O ketchup é só para hambúrguer. Ah, nem isso também. Só professor. para hambúrguer. Assunto polêmico agora, hein? Agora é polêmico. Gato ou cachorro? Ixi. Eu amo os dois, mas você sabe que Gatinho, né? eu passei a me apaixonar pelos gatos. Eu amo os dois, mas eu acho que gato é incrível. Gato laranja? Ah, toda cor. Às vezes eu vejo na rua, eu queria pegar um de cada cor. Mas eu já tive um laranja e o nome dele era Garfield. Biscoito ou bolacha, professor? Ah, bolacha. Bolacha, né? Bolacha. Bolacha. Esses paranaenses que falam biscoito. Não, que biscoito. que Não tem nada de biscoito. biscoito, é bolacha, gente. Corta o macarrão antes de cozinhar? O senhor que é cozinheiro? O senhor como cozinheiro? Não, né? Não tem condição. Mas e o miojo, pode? Miojo nem macarrão é, miojo não se come, Ah, gente. Miojo não se come. Olha que eu comi muito, Mas né? vou comer Porque ali rapidinho. na época que eu cheguei em Campo Grande para cursar, né? Morava sozinho, né? Puxa, miojo é a coisa mais prática do mundo. Você chega com fome, não tem... Hoje não quero nem saber de miojo, não tem... Quero distância. O professor, e o senhor, que fala tanto de gastronomia, que foi fazer estrogonofe esses dias? Aham. Acho que foi ontem, né, que você foi fazer estrogonofe? Não, foi... O senhor, como um gastrônomo, arroz por cima ou por baixo do feijão? Aí é que tá o lance. Professor! Olha, o feijão sempre é por cima. Motivos, explica. Concordo. Sempre é plenamente. por cima. Justifique sua resposta. Arroz com feijão. Para não ser polêmico. justificativa não aceita. O que acontece? Na verdade, assim, porque hoje, de repente, você pode colocar do lado, arroz aqui do lado. O que acontece? A gente sempre acostumou, dificilmente a gente pega, come primeiro a salada para depois comer os pratos quentes, né? Você, geralmente, no prato, você coloca tudo, coloca ali e vai ajeitando. E às vezes você tem a salada, então tá aqui, pensa um prato redondo aqui, então você tem a salada, você tem a proteína, pode ser um ovo fritinho, um bifinho, né? Aqui. Aí você tem, às vezes, uma maionese ou uma farofa. Aí você tem o arroz, cadê? Onde você vai colocar o feijão? Por baixo é do por arroz. cima, é por É cima. por cima. Coloca por o feijão antes, tira um pouco do caldo e coloca um pouquinho. Por cima. Porque se colocar o caldo, aí vai esparramar por toda a comida. Daí a salada, o alface, por exemplo, vai ficar murcho assim. Vai ficar ruim. Aí coloca um pouquinho do feijão sem o caldo e coloca o arroz. Se quiser colocar caldo, coloca o caldo um pouquinho por cima do arroz assim. Aí fica bom. Para Então, que complicar, né? não, mas aí você tira toda a beleza do feijão. Porque quando você coloca o feijão por baixo, você coloca o arroz, aí você matou, você não vê o feijão.
Agora, quando você coloca o feijão por cima, você vai continuar vendo o arroz e vai continuar vendo aqueles grãozinhos dando aquele colorido todo especial. Ah, não, professora, não. Experimenta. Você é nova, ainda aprende. Ah, não. Eu nem como muito feijão, né? Mas quando eu como, é por baixo. Qual o seu time e por que Naviraense? Eu queria torcer muito pro Naviraense, mas eu sou flamenguista, né? Eu sou flamenguista. Eu sou da geração que ouviu, né? Na verdade, na época, a gente ouvia rádio, né? Jogos pelo rádio, Rádio Globo, né? Sintonizava na Rádio Globo do Rio de Janeiro. E eu sou da geração que cresceu vendo e ouvindo o Zico jogar. Ô, professor, mas por que o senhor não tá pra um time bom? Tá no primeiro do campeonato estadual, professor. Tem que torcer pra um time bom. Naviraense. Não, então, como eu sou corumbaense, eu tenho que torcer pro meu time lá, né? Que acho que nem tá disputando o campeonato, né? Mas, enfim, né? Boa sorte pro Tá Naviraense. perdoado, tá perdoado. Passamos pano pra essa, pro feijão com arroz não, tá? Para encerrarmos agora, qual dica ou conselho o senhor daria para nós estudantes? Essa parte talvez seja mais difícil, sabe? Eu até aceito, amanhã eu vou fazer isso, tá? Amanhã eu vou fazer isso. Amanhã no restaurante eu vou colocar primeiro o feijão. Aí manda foto, tá bom? Vou ver, porque como eu falei de inovação, não posso ficar com a cabeça muito, né? Focada, porque senão síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? Não, amanhã eu vou fazer isso por vocês, né? Obrigada, professor. Agora, qual que é o conselho que eu dou para vocês? Se é que eu posso dar algum conselho, né? Acho que primeiro, vocês primeiro tentem identificar aquilo que vocês gostam, tá? Porque definitivamente a gente só vai ser feliz, só vai se dar bem fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente tem paixão. Não adianta você fazer, por exemplo, você escolher uma profissão, porque é uma profissão que tá na moda, dá dinheiro, e se você não gosta, assim, entendeu? Você vai ser daqui a pouco frustrado, isso vai se reverter em alguma manifestação psicossomática e não vai te fazer bem, né? Então, primeiro, escolha alguma coisa que você goste. Depois que você escolher alguma coisa que você goste, você se dedique, estude, procure conversar com os profissionais, se tiver evento, participe em evento, aproveite essa facilidade da internet que você consegue hoje ver as coisas tudo online, cursos online, gratuitos, participar de evento, né? Então, acho que essa formação é essencial. Eu viajo muito. Eu já viajei, esses dias eu estava fazendo a conta porque alguém me perguntou. Eu já viajei para 16 países, né? E tudo isso, assim, eu planejei isso? Não planejei, mas foi o trabalho que me levou. Eu fui a trabalho, né? Poucas vezes eu fui a lazer, eu fui a trabalho. Então, se você tem vontade de conhecer o mundo, eu acho que a melhor maneira é o estudo. É você fazendo, se dedicando profissionalmente, né? Ou entrando numa faculdade, fazendo um mestrado, doutorado, né? Ou se você for empreender, fazendo com que algo que te dê um retorno que permita fazer esse tipo enfim, de coisa na sua vida, né? Acho que é um propósito bem, bem legal. Uhum. Agora, olhando para aquela câmera, eu quero que você fale isso. Um conselho para os nossos ouvintes. Eita, ouvintes, ouçam sempre o Pode Isso no IF. Achei que ele ia falar sempre o Yoda, que apontou pra cá. Acompanhe essa galera aqui, que é bem legal, uma turminha bacana. Olha que conversa gostosa sobre assuntos sérios, mas discutidos de forma leve, né? Então acompanhem e aprendam, né? Exatamente o que você está vendo. Ah, Ricardo, você está dando um conselho para a gente montar um podcast? Não. Eu estou dando o conselho para vocês serem tão leves quanto elas são no dia a dia, fazendo uma coisa que gosta. Pega a dica. Então, professor, já estamos indo para o nosso final. Eita. Infelizmente. Isso vai estar saindo antes das 7. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer ao senhor por ter aceito o convite.
por ter vindo aqui e conversado com a gente sobre sua viagem, sobre seu trabalho, ter dado conselhos, também falar seus gostos com grande chance de ter treta, né? Só que eu acho que antes de fecharmos assim no jeito tradicional, eu acho que como teve uma morte muito recente, poderíamos fechar em homenagem ao Relâmpago McQueen, que ele, por mais que ele não esteja aqui, ele está presente nos pés do Senhor, né? E eu acho que, em homenagem, poderíamos nós três fechar falando tchau assim que ele fala? Tchau, vamos, professor? Bora. Tá. 3, 2, 1 e tchau! E bom, gente, foi isso. Muito obrigada por vocês que assistiram até aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Vamos lá dar uma olhada no perfil do Ricardo Sena e também um pouco no perfil da Semadesk. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!